Bom, então, até falamos então até esse período aí, onde essa rainha, né, Catarina de Médici perseguiu e matou milhares e milhares de irmãos, enfim. Eu não tenho como detalhar, não posso, né, detalhar, porque ia demandar muito tempo, mas lógico, ela morre, né? Morre uma hora, tem que morrer. E graças a Deus essa mulher morreu logo após, né, de uma maneira muito trágica, não só ela, mas todos os envolvidos, tá? Um dos livros, que é o Reforma Protestante, de Abraão de Almeida, ele vai falar sobre esses detalhes. Aquele livretinho, acho que foi ele, não foi, irmã Joselma, um dos que eu indiquei, né? A Reforma Protestante de Abraão de Almeida. Foi esse, né? Acho que é que eu... O senhor ficou de mandar esse livretinho pra gente, mas o senhor não mandou. Esse aqui, ó. Ó, a Reforma Protestante. Foi esse aqui, não foi? Tá, então ele vai detalhar, inclusive... Não foi esse, né? Tá, esse aqui, então eu vou indicar... Pode mandar, mas esqueceu. Tá, então me lembrem aí no WhatsApp lá. Eu não dou conta não. Ó, mas esse aqui, a Reforma Protestante, o livretinho, tá vendo? Ó, menor que a palma da minha mão, ó. Menor que a minha mão. Mas tem assim muitos detalhes, muitas informações interessantíssimas, né? E uma delas são esses detalhes de como que todas essas pessoas envolvidas, elas morreram, e o autor ele quer mostrar de fato que elas tiveram um fim triste pelo fato de perseguirem, né, o povo de Deus e de matarem assim milhares de pessoas de uma forma cruel, tá? O fim dessas pessoas foram muito triste. Enfim, e então passa-se alguns anos, né? E aí os protestantes tiveram uma certa liberdade na Inglaterra. Nós estamos falando da Inglaterra. Aliás, estávamos falando da França e agora vamos falar da Inglaterra. Tiveram lá uma certa liberdade e os protestantes começaram a questionar e a reivindicar algumas mudanças, né? Porque o rei da Inglaterra na época, ele se tornou protestante. Então ele rompeu com o Papa, né? E aí cria-se então a chamada Igreja Anglicana, que até hoje é a igreja oficial da Inglaterra. Então a Inglaterra tem uma igreja oficial que é a Igreja Anglicana. E ela se parece muito com a Igreja Católica, né? Nas suas construções, enfim. Mas é a igreja protestante, mas parece bastante, né? Nós temos no Brasil também a Igreja Anglicana e ela se assemelha muito, né? Até mesmo os pastores, eles usam, né, aquela gola clerical que a gente chama, né? Que os padres usam, mas são protestantes, né? Eu acho bem interessante. O Robson Cavalcante, saudoso irmão Robson Cavalcante, tem livros fantásticos, um homem de Deus assim, excepcional, uma perda enorme que nós tivemos há uns 5, 6 anos atrás. Ele foi assassinado, inclusive, pelo filho, né? Trágico aqui em Recife. Mas enfim, então aqui vai surgindo alguns grupos, né, em alguns países, e aqui na Inglaterra surgem os chamados puritanos. Então esses irmãos, eles reivindicaram algumas mudanças, né, na igreja oficial ali, que não era a igreja católica, mas que ainda trazia, né, algumas práticas, algumas questões. A reforma não é que do dia para a noite mudou tudo, né? É um processo. Então, como foram lá séculos e séculos a igreja sendo transformada no que ela se tornou, também o processo reverso não é do dia para a noite. Houve um processo também, né, reverso, de reverter tudo aquilo. E aí surgiu esse grupo de irmãos chamado de puritanos. Eles fizeram algumas reivindicações, né? Eles disseram, a doutrina tem que ser pura. Eles não aceitavam mais, né, a doutrina do catolicismo, ou seja, a forma. A doutrina não, a doutrina já tinha mesmo, eles já tinham refutado e rejeitado, que abraçaram o protestantismo. Mas assim, a forma ainda, né, que tinha a pompa dos líderes, né, aqueles líderes, né, aqueles bispos, como que fala? Me perdi aqui. Arcebispos. Arcebispo. Isso. É que vem de arque, né? Isso. Arcebispo, isso. Eu misturo sotaque paulista com o capixaba agora, eu estou numa bagunça só. Eu estou ainda no processo, né, de desconstruir. Não, e você é pernambucano, né? Sou pernambucano. Pernambucano, sotaque paulista. E morando... Tá ótimo, não sei mesmo. Todo bagunçado. Daqui a pouco sai língua estranha, eu não sei se a língua é porque eu estou adorando a Deus, é porque eu não estou conseguindo falar mais o português.
Então... Já tá falando focar em Caruíra? Como? Focar em Caruíra? Não. Então só vai ter um considerado um capixaba no dia que você falar que focou uma bola e você tá vendo uma Caruíra no lugar de uma gatinha. Ai, que maravilha, isso é uma benção. E eu perco até o raciocínio, meu Deus do céu. Tá. Então, esses puritanos, né? Eles reivindicaram então essas mudanças, aquelas cerimônias que tinham, tudo isso eles foram reivindicando que eles queriam voltar mesmo ao evangelho simples, aquilo que Jesus, os apóstolos ensinaram, que foi a igreja nos 300 primeiros anos, né? Então a doutrina pura, a liturgia também, uma liturgia pura, né? Não aquela encharcada de rituais, aquela coisa toda, aquela pompa que tinha, né? O governo, eles exigiam que o governo da igreja, né, fosse separado do governo do Estado. Então eles exigiram isso, né? O Estado laico, o Estado já não interferindo mais na igreja, a igreja tendo o seu governo, né? E uma vida pura. Isso é muito interessante. Por isso são chamados de puritanos. Eles queriam mesmo purificar tudo aquilo que era concernente à igreja, aquilo que a Bíblia ensina mesmo, né? A igreja como sendo um organismo, né, sendo um povo de Deus separado, a igreja, chamados mesmo para fora desse sistema mundano para glorificar a Deus em tudo. E eles receberam então, né, como eu disse aqui, nomes diferentes. Na França foram os huguenotes, na Holanda foram os reformados, na Escócia os presbiterianos, olha aí, ó, né, com o John Knox, e na Inglaterra os puritanos. Era, na verdade, todos oriundos da reforma protestante, só que eles foram recebendo nomes diferentes em alguns lugares do mundo, né? Mas aqui foram chamados na Inglaterra de puritanos porque eles exigiram isso, mas isso se desdobrou em todos os outros locais também, tá? Então só para pontuar aqui o grupo chamado de puritanos, eu quero falar pelo menos de 4, né? Não vai dar hoje, mas esses 4 eu quero falar para vocês, para a gente partir depois para outro momento da história. Então, se vocês quiserem anotar, tá? Os puritanos, os pietistas, né? Os quakers e os morávios. Olha aí, Gerson, você deve ter ouvido falar nos morávios já, né, meu irmão? Ou não? Os morávios não? Já? Os morávios aí os caras que vão para cima de missões mesmo. Os caras que assim enfatiza missões, a gente vai ver daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu digo mais para frente. Então falamos dos puritanos, né? Esse grupo aí que exigiu toda essa reformulação, a simplicidade mesmo do evangelho. Depois vieram os pietistas, né? Pietistas. E aí eu coloquei aqui para vocês, para a gente já ir direto ao ponto. Também aí no ano, já é o século 17, a gente já está um pouquinho mais para frente, algumas décadas para frente, né? Lá na Alemanha teve uma guerra lá dos 30, chamada de 30 anos, né? Aliás, chamada não, foram 30 anos, foi conhecida como a Guerra dos 30 anos, e houve também um endurecimento da ortodoxia lá. Então o pietismo ele surgiu para restaurar essa vitalidade da igreja, porque depois desse período todo, o que aconteceu? A igreja foi se esfriando no sentido de... a reforma não trouxe avivamento. A gente vai ver o avivamento no século XVIII e século XIX. E entrando no século XX agora, né? Mas até o século XVII, 1600 e pouco, não havia avivamento nenhum. Pelo contrário, houve grupos até que se dividiram, né? E depois a gente vai ver aí Suíça, Alemanha e Inglaterra, né? A gente vai ver aí divisões. Aí surgiu os luteranos, os calvinistas e toda essa divisão que a gente hoje vem aí sofrendo cada vez mais fragmentado, né? Então isso na verdade surgiu as divisões, tá certo? Tem as suas vantagens, mas eu acho que tem muito mais desvantagens, né, nessa reforma, porque os cismas, eu estou falando dentro do protestantismo, tá? As divisões, por coisas assim, como é hoje, né? Coisas que não são muitas vezes essenciais, tá? Então, eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, né? Eu sou do John Knox, nenhuma novidade, né, irmão? Então o Paulo lá já falava, que conversa é essa? Vocês são de Pedro, de Apolo, de Cefas, de não sei quem? Então não muda nada, a gente não presta, é um negócio terrível. E aí esses pietistas, esse movimento, esse outro grupo, qual foi a questão deles?
nessa situação de aridez, né, deserto espiritual, se levantou um homem, um irmão chamado de Philip Jacob Spener, chamado de pai do pietismo, tá? Também conselho espiritual da Alemanha. Ele fundou então essa Assembleia Piedosa, né, que semanalmente se reunia para orar e estudar a Bíblia. O que eles faziam? Oravam e estudavam Bíblia. Esse grupo orava e estudava Bíblia. Era o culto deles, era a prática deles, era a vida deles, né? Se reunir para orar e estudar a Bíblia. Olha, bem parecido com os irmãos lá do começo do cristianismo, né? O grande problema é que Spener saiu do extremo da ortodoxia sem piedade para outro extremo. Então, olha que coisa complicada. Da piedade sem ortodoxia. Então, eles liam Bíblia, mas começaram a não estudar tanto a Bíblia e foram mais para a questão da piedade sem ortodoxia, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu aqui, ó. Se o primeiro gera o cristianismo frio, ou seja, estudar, sem vida devocional, o segundo, né? Orar, sem estudar a Bíblia, no cristianismo místico. A gente vai vendo de onde surge, né, irmãos, essas loucuras que nós temos, esses desequilíbrios que nós temos hoje. Tem origem, não foi do nada, não foi inventado agora, tá vendo? O que nós temos, as igrejas, as características, né, o perfil das denominações que temos hoje são oriundos de tudo isso aqui, né? Aí vai se ramificando aí, a gente vai ver como que esse negócio não tem fim. E aí esse pietismo dava mais ênfase mais a vida piedosa do que a doutrina, buscava mais a experiência que o conhecimento, criou a dicotomia entre o sagrado e o profano, aquela questão, isso é santo, isso não é santo, isso é sagrado, isso não é sagrado, isso não é bíblico, não é, irmão? Porque para o servo de Deus entende que tudo é santo, Paulo vai trabalhar essa ideia, tudo é santo. Agora, se o olho do cara é mau, é outra conversa. Mas pela palavra e pela oração, tudo é santificado, né? Disse um certo homem de Deus que não tem 1 centímetro de metro quadrado dessa existência que Deus não possa falar, é meu. Então tudo é santo aqui. Não tem isso é mais uma teologia vinda de Sócrates ou de Platão, acho que é de Platão, né? Que ele trabalhou essa questão de bem e mal, de santo e profano. Isso não existe na ótica bíblica, tá? Para o cristão, tudo é santo. Tudo deve ser atribuído a Deus. O diabo que quer se apossar né? Entrei um dia numa casa, a gente estava lá numa visita com um grupo de pessoas e uma irmã, ela disse assim, vamos orar aqui porque tem uma planta ali chamada de espada de São Jorge, essa planta não pode ficar nessa casa. Eu falei, meu Deus, essa planta é do diabo, é? Oh, meu Deus, mas deixa pra lá, né, irmão? Vamos, senão a gente vai para outras conversa aqui. É muito mas essa mentalidade, né? Olha, tem origem aqui. Então eles começaram a ter essa dicotomia, né? Corpo e alma, e deu à luz a essa visão distorcida de que deixa de encarar o homem como um ser integral, a obra de Cristo como sendo redentora de tudo e de todos, né? Então eles começaram a trabalhar isso aí. Surgiram também os quakers, que é o que eu vou falar na aula que vem, com a mesma ênfase, tá? Então a gente vai falar dos quakers na aula que vem, porque agora já deu o sinal. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.